Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer horário que você estiver vendo agora essa apresentação. É muito prazer, meu nome é Thaís. Eu fui aluna do Calmon no mestrado, na verdade ele foi meu orientador durante o mestrado. E ele me ligou, você pode fazer uma apresentação para os meus alunos? E é claro que eu não pude negar, né? Então, mas também não é. Foi até bom, assim, o mestrado eu comecei em 2016, então, e terminei em 2018, então tem uns 2 anos que eu não via, eu não via, né, o que eu tinha feito, então é até bom relembrar, né, e ver, porque você acaba olhando para o seu trabalho e vendo de uma forma diferente, isso é muito legal. E também ele pediu assim para eu mostrar, meio que mostrar a nossa trajetória, né, durante o mestrado. Então vai ser meio que uma conversa mais informal. Eu vou tentar ser o mais natural possível, porque eu nunca fiz essa coisa de gravar vídeo, para mim é meio estranho. Mas, enfim, então é mais um bate-papo, é uma coisa mais para. E aí eu já deixo aqui os meus contatos, se vocês tiverem algum, se quiserem entrar em contato por algum motivo, tiverem alguma pergunta, por favor, façam. E eu acho também importante mostrar como é que foi todo o nosso processo, porque isso gerou bons frutos, né? Hoje eu tô aqui na Austrália, tô fazendo um doutorado, eu já tenho 1 ano que eu tô aqui. Acabei de fazer a minha qualificação foi em fevereiro. Então eu tô bem mais aliviada agora depois da qualificação. Então eu também vou mostrar um pouco do meu tema de doutorado. Bom, então antes de tudo eu vou falar dos artigos que foram publicados. Como eu falei, o tema ou todo o andamento do mestrado não foi muito linear, né? Foi sempre cheio de altos e baixos. Então, quando a gente ia num caminho, às vezes não, peraí, esse caminho não tá dando muito certo, vamos voltar e vamos pegar um outro caminho, enfim. Então, eu acho que esse processo é saudável, é natural e só faz a gente repensar e progredir, né, no nosso processo. Eu vou começar pelos artigos publicados, porque eles representam bem como que foi o nosso processo, né? Então, o primeiro foi... E é interessante voltar e ver, caramba, como que a gente evoluiu, né, do primeiro artigo até o final da dissertação. Então, o primeiro artigo foi no ELEX 2017, que foi Análise da Eficiência Energética de Edificações, Ensaio de Interoperabilidade e Simulações de Envoltórias. Bom, e por que no início a ideia era trabalhar com BIM e fazer essa interoperabilidade com o modelo 3D. Então, esse foi basicamente o processo, né? Eu fiz um modelo no Revit, passei para um modelo energético e tentei passar para o Energy Plus. E o resultado não foi muito satisfatório. Então, esse foi o primeiro ensaio para eu saber, tá, vamos lá, vamos ver se o que eu estou pensando vai dar certo. Então, eu fiz um modelo bem pequeno, uma casinha, e aí tentei fazer, então, e isso gerou o nosso primeiro artigo, a nossa primeira publicação. A segunda foi no Congresso Luz Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis, foi em outubro de 2017, e o tema foi Retrofit Sustentável, Estudo de Caso em Edificação Residencial. Então, como você pode ver, a gente já saiu da casinha e foi para uma edificação.
E aí vocês vão notar que essa edificação aqui desse congresso é exatamente igual à edificação que eu usei na minha dissertação, ou seja, a publicação no congresso serve de suporte técnico, né, para a dissertação. Então, a gente já abandonou essa ideia de fazer interoperabilidade, porque a gente viu que não estava dando certo, estava dando muito trabalho, muito mais trabalho do que se eu fizesse a modelagem separada do modelo energético. E aí, deixa eu ver se tem. Ah, sim. E aí a gente já chegou a alguns resultados mais interessantes, né? E como você vai ver também, quando eu for mostrar os resultados da minha dissertação, é bem similar ao que vocês estão vendo aqui. No caso aqui, nesse congresso, a gente testou o desempenho da envoltória do edifício pelas normas do Procel. Mais para frente eu vou detalhar um pouco mais isso também. E aí o último artigo foi numa revista Journal of Building Engineering. É uma revista B2. E essa já é o resultado, todos os resultados da dissertação, né? É como se fosse um resumo da nossa dissertação. Foi a publicação, né? E foi uma saga, não foi fácil. A gente submeteu o artigo para antes de ser aprovado nessa revista, a gente tinha submetido, acho que umas 2 ou 3 vezes para outras revistas, e elas negaram. Na verdade, elas sugeriram uma outra revista, tenta essa outra, e aí a gente foi tentando até conseguir, e foi bem rápido, assim, não foi nada demorado, como você pode ver aqui. A gente enviou no dia 9 de maio, 9 de maio, aí 3 de setembro foi enviado para revisão, né? E foi aceito dia 10 de outubro de 2018. Então, não foi um processo muito demorado, tem gente que demora meses e, enfim, até ano. Mas, enfim, foi uma boa experiência, assim. Eu aconselho todos vocês a publicarem, porque eu acho que foi um dos motivos, né, que eu fui aceita aqui na universidade. A universidade aqui, a cidade é chamada, o nome da cidade é Brisbane, a universidade é QUT, que é Queensland University of Technology. Eu estou no departamento de Engenharia Civil e Ambiente Construído, e o meu tema de doutorado é exatamente em ACV de edificações. E eu acho que uma das coisas que ajudaram nesse processo de eu ser aceita no doutorado foi exatamente o fato de eu ter publicações, né? Também, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a como é que foi esse meu processo, se vocês tiverem interesse em fazer um doutorado em qualquer lugar, porque eu acho que o processo do doutorado para você tentar fazer um doutorado é similar, né, em todos os lugares. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, porque no meu caso, antes mesmo de eu terminar o mestrado, eu já sabia que eu queria engajar logo no doutorado, né? Então, e aí logo depois que eu defendi o mestrado, a gente conseguiu ainda publicar outro também referente ao meu tema de mestrado, só que dessa vez a gente comparou 2 metodologias, porque o Procel, ele permite que você faça a análise em 2 metodologias diferentes. Eu fiz pela simulação e uma outra colega que se formou, acho que 1 ano antes de mim, ela fez pelo outro método. E aí, nesse artigo, a gente comparou os 2 métodos, comparou os 2 resultados. Foi bem interessante até.
Inclusive, depois a gente ficou de fazer alguma coisa a mais e acabou nem fazendo. Esse foi o resultado, né? Então, eu fiz pelo método de simulação, que é esse aqui. Deixa eu tirar minha câmera. Eu fiz, então, esses foram os meus resultados, que foi pelo método de simulação, e ela fez pelo método chamado de prescritivo. E aí a gente pôde fazer essa comparação, né? Bom, e aí, falando do tema de doutorado, bom, como é que surge, né, um tema de mestrado ou de doutorado? É você indo pela revisão de literatura, indo pelo estado da arte, né, o que que existe, o que que tem se pesquisado, o que que precisa de mais pesquisa, né? Então, quais são os gaps na pesquisa? E aí, depois dessa... É claro que eu já tinha visto bastante coisa no mestrado, né? Mas aqui o foco foi um pouquinho diferente. Então, foi percebido, né, que as metodologias de aplicação de ACV em edificações durante o processo de projeto arquitetônico, elas são complexas, né, e que dificulta o uso por arquitetos ou profissionais não especializados, né, e que grande parte dessa metodologia de ACV em edificações, elas focam muito nas etapas iniciais do projeto. É claro que as etapas iniciais do projeto são a etapa mais importante no sentido de tomada de decisão, né? Que é quando as decisões elas não vão impactar tão significativamente no custo. Então, é por isso que é importante que elas sejam tomadas logo no início, né? Então, muitas metodologias focam muito na questão do design dessas decisões iniciais, né, focadas no início do projeto. Mas que o ACV ela não dá continuidade à medida que o projeto evolui, ou seja, à medida que o projeto evolui, você vai mudando uma coisa ou outra no projeto, mas a ACV não acompanha, né? Essa avaliação do ciclo de vida não acompanha. Então, o título, eu tentei fazer uma tradução aqui, não sei se ficou a melhor tradução, mas é Metodologia de avaliação dos impactos ambientais do edifício ao longo do projeto arquitetônico. E o objetivo é exatamente esse, né? É desenvolver uma metodologia baseada em ACV que comunique os impactos ambientais do edifício à medida que o projeto arquitetônico evolui. Bom, como eu te falei, eu acabei de fazer a qualificação, né? Então a gente ainda está muito no iniciozinho dessa... Então eu fiz toda a metodologia, né? Montei toda a metodologia, o plano de pesquisa e tal. E agora que eu estou começando realmente a trabalhar nisso, eu já comecei a mudar algumas coisinhas, né? Bom, então, entrando agora na minha apresentação de mestrado, o título foi Medidas de Retrofit em Edifícios Típicos Existentes de um Bairro, Desempenho e Avaliação do Ciclo de Vida Energético. O que eu vou apresentar aqui, os slides, são exatamente os slides que eu apresentei na minha dissertação, né, na minha defesa. É claro que eu acrescentei alguns a mais para explicar um pouco melhor algumas ideias, porque quando você apresenta, você tem que ser muito criterioso, né, no que você vai falar, porque você tem um tempo muito bem determinado, né, você ensaia várias vezes antes para que... Né? Então, é muito mais... Você tem que ter muito mais cuidado do que o que eu vou falar agora, né? Agora vai ser mais fluido, vamos dizer. Bom, algumas questões da pesquisa, né? A primeira foi em edifícios existentes típicos de um bairro, e aqui a gente já faz um adendo, né? O que seriam edifícios típicos, né, de um bairro? Qual a influência da adoção de medidas de retrofit no desempenho da envoltória e no ciclo de vida energético das edificações? Então, tá vendo que a gente vai já falar de duas coisas diferentes, mas que elas se comunicam, né? Que é o desempenho da envoltória
e o ciclo de vida energético da edificação. Depois eu vou entrar um pouquinho o que é envoltória, porque às vezes as pessoas não estão muito familiarizadas com esses termos, né? Bom, então, o objetivo da pesquisa é avaliar a influência de medidas de retrofit em edifícios típicos existentes de um bairro, tanto no desempenho da envoltória, segundo o PBE Edifica, quanto no ciclo de vida energético das edificações, visando a sustentabilidade ambiental. Então, aqui no objetivo você já consegue ver vários termos, né? Como, por exemplo, retrofit, edifícios típicos, desempenho da envoltória, ciclo de vida energético. Então, eu vou tentar explicar um pouco desses termos nos próximos slides, né? Sim, e alguns objetivos específicos foi o que deu todo o encaminhamento, né, para como que a gente consegue chegar até o objetivo final, né? Então, primeiro a gente analisa a situação atual do desempenho da envoltória, então a gente pega os edifícios típicos, analisa qual a situação dele atual, né? E aí calcula também a energia incorporada e o carbono incorporado desses edifícios existentes. Depois a gente calcula a energia operacional. E aí, quando a gente tem a operacional e a incorporada, a gente consegue calcular a energia no ciclo de vida. E depois a gente faz algumas análises paramétricas com medidas de retrofit para ver como que isso impacta tanto no desempenho da envoltória quanto na energia do ciclo de vida. A revisão bibliográfica mais para mostrar os conceitos, né, os principais conceitos. Eu também não vou me ater muito a ela. Bom, primeiro, o que seria o retrofit, né? Não tem muito consenso entre os autores sobre o que é retrofit, cada um fala uma coisa, mas a norma brasileira, a norma de desempenho brasileira, traz um conceito bem interessante e bem geral do que é o retrofit. Então, é uma remodelação ou atualização do edifício ou de sistemas através da incorporação de novas tecnologias e conceitos, normalmente visando a valorização do imóvel, mudança de uso, aumento da vida útil e eficiência operacional e energética. Então, como você pode ver, a norma brasileira ela engloba tudo. Então, é um conceito geralzão, assim. No nosso caso, mas o retrofit ele é sempre feito, é uma reforma, só que é uma reforma com um propósito maior, não só de embelezar ou de qualquer coisa desse tipo. É uma reforma com um propósito maior. E nesse caso, no caso desse trabalho, o propósito do retrofit é melhorar a eficiência operacional e energética do edifício. Com relação à avaliação do ciclo de vida, acho que vocês já têm uma ideia do que é, outras pessoas já, né? O Calmon já deve ter falado bastante sobre isso, eu também não vou falar sobre isso aqui. Você já deve ter visto as etapas da ACV várias vezes. O que pode ser novidade para vocês, talvez seja essa ACV de edificações, né? Porque a ACV de edificações não é muito diferente quando a gente pensa em metodologia do ACV de qualquer outro processo ou produto, né? Mas ela é um pouco mais complicada porque você precisa incorporar mais etapas.
Esse é a mesma, é o mesmo conceito do outro esquema, só que eu acho que esse esquema é mais fácil de visualizar. Aquele esquema anterior foi para ficar bonitinho, para fazer a apresentação no dia lá da dissertação, na hora de defender, né? Mas é exatamente a mesma coisa. Então, a ACV comum você para aqui na etapa de produto, né? Que é matéria-prima, você extrair a matéria-prima, fazer o transporte até a indústria onde você vai fazer o material, né? Mas nas edificações você ainda tem que considerar o canteiro de obra, né? Qual a energia que você precisa no canteiro de obra? Que tipo de transporte você precisa no canteiro de obra? Que tipo de processos são esses que você precisa no canteiro de obras, né? Fora os desperdícios também do canteiro de obras, né? O uso se refere tanto ao uso de energia, iluminação, equipamentos, ar-condicionado, né? Quanto também aos materiais que você precisa quando você for repor os materiais já existentes. Então, quando você constrói alguma coisa e você imagina que o edifício vai viver lá, tipo, 50 anos, durante esses 50 anos, alguns materiais vão se deteriorando, então você precisa repor esses materiais. Isso também faz parte da etapa de uso, que é a parte de reparo, reposições e reforma, né? E depois a demolição, o fim de vida, né? E o descarte, processamento, se tiver algum produto que possa ser reciclado, né? Tudo isso faz parte do fim de vida. Bom, então, e quando a gente fala de ACV energético? ACV energético é basicamente o mesmo processo, só que você foca no consumo de energia geral, elétrica ou qualquer outra forma de energia. Então, é quando os impactos ambientais eles estão pautados no consumo de energia. Esse esquema que eu fiz aqui, de novo, foi para ficar bonitinho para fazer a apresentação, mas eu prefiro mostrar esse aqui, que é o processo pelo qual a energia passa durante o seu ciclo de vida, né? Então, ele primeiro você extrai energia. Então, o que a gente chama de energia primária, quando ela é proveniente diretamente da natureza, como petróleo, gás natural ou a água, no caso das hidrelétricas, né? E aí você passa pelo primeiro processamento, que é do setor energético nesse caso aqui, então você passa pelo primeiro processamento. Nesse processamento já acontece perdas, né? E aí você chega numa energia secundária, que a energia secundária já é o resultado da transformação da energia primária, ou seja, no caso do petróleo, a gasolina, por exemplo, e no caso do carvão ou então da água, das hidrelétricas, né? É a energia elétrica. Então, nos processos de transformação ocorre emissão de poluentes, porque esses processos eles não são 100% eficientes. E durante a distribuição da energia também ocorrem perdas, né? Então, quando a gente pensa no ACV energético, a gente não pode pensar na energia daqui, né? Já na energia final, na energia em que a gente consome, que a gente recebe. A gente tem que pensar em todos esses processos e chegar exatamente na energia primária, né? Porque quando a gente pensa em melhorar a eficiência energética, isso significa encontrar formas de reduzir o consumo de energia primária. Mesmo que você reduza primeiro aqui, isso com certeza, aqui no final, né? Isso com certeza vai ter um impacto na energia primária. Bom, então quando a gente pensa em ACVE de edificações, de novo eu vou passar esse slide, porque ele só é bonitinho, não é nada informativo, mas é esse slide que eu queria mostrar. Que são as etapas da CVE e como que a gente faz o cálculo dessa energia, né?
Então, a CVE a gente divide basicamente em 3 etapas, que é a manufatura, o uso e a demolição. Na manufatura, a gente calcula a energia incorporada, e a energia incorporada ela é dividida em 2 partes, que é a energia incorporada inicial e a recorrente. Né? Aqui, deixa eu até tirar o vídeo aqui para vocês. Então, a inicial é o seu material vezes a energia incorporada por unidade do material. Então, a gente pega todo o material que constitui o edifício, né? Concreto, aço, cerâmica, enfim, PVC, tinta, qualquer outro, todos os materiais. E essa é a energia incorporada inicial. E tem também a recorrente. A recorrente é aquela que você precisa para repor os materiais que vai se desgastando ao longo da vida útil do edifício. Então, além da massa, além da quantidade de material e da energia incorporada por unidade do material, a gente ainda precisa de saber a vida útil da edificação e a vida útil do material. Porque essa vai ser, quando a gente faz o somatório, a gente consegue saber a energia incorporada recorrente necessária. Na etapa de uso, a gente calcula a energia operacional, que é a energia operacional anual vezes a vida útil da edificação. E na energia de demolição, a gente considera a energia para demolição e a energia para transporte dos resíduos. E aí, o ciclo de vida energético é o somatório de todas essas etapas. Aqui também eu tive que entrar um pouquinho no que seria desempenho energético e conforto térmico do edifício, não vou entrar muito nesse assunto. Eu só vou falar um pouquinho sobre o que seria essa envoltória, né, que eu estou falando o tempo todo. O Procel, que é o Procel, ele tem um programa de desempenho energético dos edifícios, assim como tem dos equipamentos. Eu não sei se vocês já viram aquela classificação que A é mais eficiente e E é menos eficiente. Então, a mesma coisa pode ser aplicada aos edifícios. E como que é calculado isso? É através da envoltória. O que seria envoltória? Envoltória é toda a superfície que está em contato com o ambiente externo. Eu tenho aqui uma imagenzinha. Então, se a gente pensa nesse edifício aqui, a envoltória seriam essas paredes externas, né? As superfícies opacas, as superfícies translúcidas, que seriam as janelas, e também o telhado, e o piso que está em contato com o solo, ou se ele estiver elevado, que estiver em contato com o ar externo, né? Então, como eu falei, o selo Procel de edificação, ele serve para motivar o mercado consumidor a adquirir imóveis mais eficientes, através da classificação dos imóveis quanto ao seu nível de eficiência energética. Existem 2 métodos diferentes de avaliação, o prescritivo ou por simulação. No caso desse trabalho, a gente escolheu por simulação. E aí, o cálculo ele depende de várias coisas. Para você chegar nessa classificação de A a E, um dos requisitos é saber o desempenho térmico da envoltória.